Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção, pasme você, para a salvação e nem para a condenação. Como assim, pastor Roberto? Deus não vai fazer acepção de pessoa nem para salvar, nem para condenar? Não. Por quê? Porque Ele é o justo juiz, verdadeiro. Ele vai julgar cada um conforme as suas obras. Ele mesmo disse, Jesus disse, que Ele conheceria a árvore pelos frutos. Toda árvore boa dá bons, e toda árvore má dá maus frutos. O que você está produzindo aqui na terra? Não responda, só para você refletir. Porque naquele dia, no dia da sua volta, Ele vai julgar cada um. Todos nós compareceremos diante do grande trono branco de Deus, está em Apocalipse 20. E naquele dia Ele vai fazer separação. Naquele dia Ele vai separar o joio do trigo. Naquele dia Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Para as ovelhas, Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que tem preparado para vós antes da fundação do mundo. Mas para os bodes, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vá para o inferno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então, nesse dia, não tem acepção de pessoa, também não tem cota. Quando hoje está tão em moda a cota, é cota do negro, é cota do índio, é cota do pardo, é cota para tudo. Naquele dia, o mundo todo, todas as nações que vão comparecer diante de Cristo, o tribunal de Cristo, só vai existir duas categorias: de salvos, portanto, absolvidos, e de condenados. Mais nada. E ali não terá argumento. Ali, hoje, pode existir alguns juízes. Teve um dia desse um escândalo de juízes vendendo sentença. Não sei se você acompanhou pelas mídias. Juízes vendendo sentença, se vendendo. Mas aquele juiz é reto e justo. Ou será que alguém vai ter coragem de dizer: Senhor, e se eu molhar a tua mão aí, dá para mudar o veredito? Será que alguém vai ter coragem de dizer isso para Jesus? Eu acredito que não. Porque Ele é o justo juiz e vai lhe julgar conforme o seu procedimento. Então, qual é o tema hoje? Deus não faz acepção de pessoas. Até aí. Mas eu estou dizendo que nem para salvação, nem tampouco para condenação. Você vai receber o que você merecer. O que você semear. Tudo aquilo como semear, Ele certamente ceifará, colherá. Mesma coisa. A colheita é livre. Não, a colheita não. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, sem mais delongas, vamos ministrar versículo por versículo. Romanos capítulo 2, de 1 a 11. Mas ainda vou fazer outro contexto. O contexto é o seguinte: Romanos 1, que eu já ministrei aqui, que o tema foi a depravação total da humanidade. Se você não compareceu, ou não, se não estava aqui presente e não ouviu, para você entender que eu vou ministrar a Romanos todo, tá? Esses dias, devagar, mas a gente vai chegar lá. Então, Romanos 1, Paulo está dizendo que agora os gentis estão todos condenados. E aí, quando chegou em Romanos 1, 29 a 31, Paulo, ele enumera 21 pecados cabeludos da humanidade gentia. E quem são os gentis? Já falei aqui várias vezes, vou falar mais uma vez. Os gentis é todo aquele que não é judeu. Você é judeu? Você nasceu em Israel? Então você é gentil. Então era a condenação total dos gentis em Romanos 1. Aí, enquanto Paulo estava condenando os gentis, e com razão, os judeus
E estava dizendo, é isso mesmo, Paulo. São pecadores mesmo, merecem ir para o inferno mesmo, estão condenados mesmo, porque a gente, paz em você, a gente adora julgar as pessoas. Quando a Bíblia diz em Mateus 7:1, não julgueis para que não sejas julgados. Não podemos julgar as pessoas, porque hoje você vai aprender que você comete os mesmos pecados que a pessoa que ora, em algum momento você está condenando na sua vida. Então a primeira lição que você deve aprender, nunca julgue ninguém. Eu falei o quê? Nunca julgue ninguém, porque você não é digno de julgar ninguém. Porque você comete os mesmos pecados que aquela pessoa que está na berlinda passando. Então o que você tem que ter é misericórdia com a pessoa. Se você puder, você chega do lado da pessoa e diz, eu compreendo o que você está passando, porque pode ser com qualquer um, eu estou aqui para somar com você, que eu puder fazer para lhe ajudar, conte comigo. A pessoa que está numa situação, principalmente de pecado, o que ele precisa é de uma mão amiga, não é de uma mão apontando para a cara dele não, irmãos. Você está entendendo? Diga amém. Então vamos ler um. Portanto, és inesculpável quando julgas ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. De um por um, só foi um, né? Amém. Então, o que Paulo começa a dizer? Agora ele está falando com os judeus, capítulo 1, com gentis, capítulo 2, judeus só aplaudindo Paulo no capítulo 1. Agora ele chega com judeus. Ei judeu, tu que se acha que é bom, existia uma crença entre os judeus, que nem os judeus iam para o inferno. Eles tinham a crença, tá? Isso é histórico, que Abraão ia ficar na porta do inferno, e todos que fossem entrar no inferno, Abraão dizia, para aí, você é judeu? Não pode entrar não. Tem uma aliança. Isso aí é herético, isso é heresia. Você vai ser julgado conforme o seu procedimento. Então Paulo começa condenando os judeus. Você, judeu, que julga as pessoas, não julgue ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Porque você julga a pessoa e você é uma hipócrita. Você comete o mesmo pecado que essa pessoa está cometendo agora. Ela está cometendo, ela está em pecado, está assim, tenha misericórdia e não aponte o dedo, não acuse, porque Deus não vai usar, Deus não vai julgar as suas palavras não, porque você pode ter um discurso lindo e maravilhoso, mas a sua vida pode estar totalmente destruída. Deus olha o coração. Vou explicar esse texto ainda de um, depois a gente passa por dois. Que Deus usa o coração. Ele sonda o seu coração, não sonda a aparência. Quando ele foi levantar Davi como rei, ele chegou na casa de Jessé. Jessé era pai de Davi. E aí ele pediu para passar os filhos dele. O mais bonitão, o mais forte, era soldado de guerra, guerreava, era Eliabe. E quando chegou Eliabe, próprio Samuel, que era profeta, se enganou. Certo, ele falou do coração dele. Certamente eu estou diante do novo rei de Israel. Porque o cara era bombado, igual eu, assim, bonitão, grandão, né? E aí, Deus disse para Samuel, Samuel, tu julgas pela aparência, tu vê o músculo, tu vê o tamanho. Samuel, eu olho o coração. Toque no seu irmão que está ao seu lado assim, diga assim, como é que está o teu coração? Que às vezes você ora bonito, você fala bonito, você prega bonito, mas é discurso vazio, discurso que não tem vida. A diferença de Jesus para os demais pastores, profetas, líderes, é que Jesus pregava o que vivia, ele vivia o que ele pregava, não tinha contradição no que Jesus falava, do que ele pregava. Diga amém, aleluia, aplauda o Senhor se você está entendendo. O caminho é reto, não pode ter desvio, não pode ter curva não, irmão. Que história é essa de falar uma coisa e viver outra? Podia até contar uma história, não vou não, porque senão vai ficar longo. Se eu for rápido, eu vou contar uma piadinha aqui para animar. 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os tais coisas fazem.
Então o juízo de Deus, diga o juízo de Deus, diga o julgamento de Deus, é reto e em verdade. Aqui não tem desculpa não, meu amigo. Com Deus, não. Não, Senhor, somebody love, não. Meu amigo, é na verdade. O trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e verdade. Não tem minhas palavras não. Ele vai julgar do jeito que é. É a verdade que vai prevalecer. E ele está ministrando para os judeus. Judeu, não vem, os judeus se achava tanto, que uns chegaram, subiram até ao templo, né? Tinham o judeu, os fariseus, que da raça eram os piores, né? E ele começou a orar. Ele escolheu o melhor canto da praça, para que todo mundo olhasse ele orando. Olha aquele homem orando, como esse cara ora bonito, como ele é eloquente. Aí ele orava: Senhor, graça te dou, porque eu não sou como esse pecador, publicano, porque eu dou o meu dízimo, eu oro não sei quantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí tinha um pobre pecador, que era o publicano. Diga publicano. Publicano é aquele que cobrava impostos. E muitas vezes ele metia a mão. Roma ele trabalhava para Roma, tá? O domínio ali em Israel era romano. E aí, o Império Romano. E aí ele dava atribuições para os publicanos cobrar. O que ele falava? Ele metia um a mais para eles. Aí os publicanos eram as pessoas mais odiadas em Israel e Jerusalém. E um dos principais, você conhece a história, é Zaqueu, que era maioral, era o príncipe dos publicanos. Esse devia ser amado em todo canto, porque ele metia a mão no dinheiro dos outros. Roma, autoridade, exército, quartel, dava autoridade para ele cobrar na marra. Aí ele metia um pouquinho a mais ali, bolso dele. Metade para Roma. Então esse publicano, orando, ele nem sequer levantava a cabeça, não abria nem os olhos, ele batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, Senhor. E ali Jesus diz assim: na verdade, o publicano, a oração dele chegou no céu e ele foi perdoado. Já o fariseu, que orava bonito para todo mundo ouvir, escolhia o melhor logo, o palanque, para dar o discurso dele. Esse aí já recebeu aqui em vida a sua bênção. No céu não tem mais nada. É isso, você está entendendo? Diga amém. Então não julgueis para que não sejas julgado. Não julgar quem? Ninguém. Você não pode julgar ninguém. 3. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Então ele diz: olha, tu que julgas e comenta, porque o que mais acontece é o seguinte: quando um irmão, vamos falar dos crentes, né? Quando um irmão peca na igreja, aí faz a rodinha. Já está sabendo de fulano de tal? Não, e tal. Vou chutar aqui alguns pecados, né? Mas não é ninguém daqui da base 14, não. Pelo amor de Deus, estou pregando. Fulano adulterou. Aí o outro desconfiável, já tinha aquele. Não chega um com a misericórdia quero. É só sacrifício. E aí, os judeus achavam que eles comentando, eles discussando, ele falando, ele já estava enganando a Deus. De Deus não se zomba, irmão. Deus não se deixa escarnecer. Não. Deus não é assim. O trono dele é justiça e verdade. Então não há você achando que falando você vai conquistar alguma coisa. Não, você tem que orar pelas pessoas. 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Em outras traduções é a bondade de Deus, que é a mesma coisa, benignidade. A bondade de Deus, diga a bondade de Deus, é que leva o homem ao arrependimento. Diga arrependimento. Diga remorso.
Então, o que leva ao arrependimento? A bondade de Deus, a longanimidade de Deus, longo ânimo. É por isso que às vezes, se eu esquecer aqui, você me diga, pastor, e o arrependimento, tá? Você vai dizer? Tá. Então, muitas vezes o crente, né? Estamos falando para crente. O crente peca e Deus é longânimo, não acontece nada. Aí ele peca de novo, Deus é longânimo e não acontece nada. Aí já começa a se achar. Mas acho que eu sou um super crente. Eu acho que eu tenho uma bagagemzinha com Deus, viu? Eu posso fazer tudo. Eu acho que meu irmão não pode não. Se ele pecar, ele vai ser condenado, mas eu estou pecando aqui no secreto, no escondido. Deus não faz nada, Deus me ama mais do que todo mundo, então. E ele não entende que Deus está com a longanimidade, com a bondade dele, para que gere nele arrependimento. Mas diga de novo arrependimento. Diga remorso. Vou lhe ensinar o que é arrependimento e o que é remorso, para você nunca mais esquecer na vida. O ciclo do arrependimento, que no grego é metanoia, que é mudança de atitude, mudança de direção, metanoia, grega. Mas aí ele tem o ciclo do arrependimento tem 3 fases. Diga 3 fases. A primeira e a segunda todo mundo tem, tanto no arrependimento como no remorso. E qual é a primeira? É você sabe que você pecou. Quando nós pecamos, não sabemos, não conhecemos? Sim ou não? Deus coloca em nós. Se você engana um irmão, você vai ali comprar no varão 2 pizzas, nem existe mais hoje, né? Dá 50 e o cara acha que deu 100 e devolve o troco de 100 e você, a pizza é 30, duas pequenas. E você dá, é para voltar só 20, ele devolve 70 e você vai, mete no bolso. Você sabe ou não sabe que pecou? Sabe. Então, todos nós sabemos quando nós pecamos. Essa é a primeira fase do arrependimento e do remorso. Nós sabemos quando nós pecamos. Vou dar o remorso, o exemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote, quando traiu Jesus, ele soube que traiu ou não? Sim, ele disse, traí sangue inocente. Sim ou não? Sim, todos sabemos. No arrependimento ou no remorso? Primeiro ciclo. Segundo, vem a tristeza no coração. Você roubou o varão. Estou dando você aqui um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Você roubou o varão. E aí você diz, poxa, não devia ter feito isso. Estou nem precisando. Esse meio já foi tão abençoado. Deus já me prosperou tanto. Poxa. Aí você gera a tristeza. Judas gerou tristeza também nele? Sim ou não? Gerou, que devolveu até o dinheiro. Devolveu ou não devolveu? Foi lá e jogou no templo as 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Tá? Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Diga misericórdia. Mas a terceira fase do arrependimento só acontece no arrependimento. Qual é a terceira fase, pastor? Você dá meia volta. Você volta para Deus. E você diz o que está no WhatsApp da Ruth. O WhatsApp da Ruth foi eu que citei o texto, mas não é texto bíblico não, é do apóstolo René. Diante do confronto com Deus, a melhor arma é a rendição. Está em confronto com Deus? Se renda. Não fique com desculpa não, não fique com argumento vazio não. Deus conhece todas as coisas. A base do trono dele é justiça e verdade. Então, se arrependeu e voltou para Deus. Aí eu lhe pergunto, Judas Iscariote se arrependeu e voltou para Deus? Sim ou não? Não. Ele foi e se enforcou. Então Judas teve remorso. Remorso e arrependimento são parecidos. Mas só o arrependimento que tem a terceira fase, que é para voltar
voltar para Deus. Ó Israel, lembra de onde tu caíste. É a palavra para você hoje, nesta noite. Mas vamos lá, mais um. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então a pessoa começa com a dureza, não se quebranta, não volta para Deus no arrependimento, como eu já expliquei. Sabe o que ele faz? Achando que ele é o bonzão. Eu sou super crente. Eu peco, não acontece nada. Sabe o que a Bíblia diz para você? Depois que eu terminar, eu quero que você diga com misericórdia. Você que faz isso, claro. Você está entesourando ira de Deus para o dia que Jesus voltar e Ele vai te julgar. Misericórdia, você que peca e acha que não acontece nada, acha que eu sou um super crente. Olha, eu acho que eu posso pecar à vontade, comigo é diferente. Eu peco, olha, parece que está melhor o negócio. Eu peco e fui promovido, eu peco e tive um aumento salarial, eu peco e... Não, é porque Deus é longânimo, mas quando você faz isso na dureza do teu coração, você na verdade está entesourando para o dia que Deus vai derramar a ira de Deus. Você lembra que só vai existir duas categorias de pessoas, dois povos, o salvo e o condenado? Você lembra? Diga amém. Então, neste dia, Deus derrama de toda a sua bondade para os salvos, mas derrama de toda a sua ira para os condenados. Diga misericórdia de novo. Vamos avançar. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A do Ivan já está óbvio. Eu gosto que eu estudo de um jeito e vem. Na minha está procedimento, mas é a mesma coisa, tá? Cada um vai ser recompensado conforme as suas obras. Espera aí, pastor Roberto, o senhor e Paulo não está com conflito? A gente não aprende em Efésios 2, 8, 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obra para que ninguém se glorie? Verdade sim, mas Paulo não está entrando em contradição. Em Tiago 2,17, não diz que a fé sem obra é morta? Que negócio é esse? É por obra ou é por fé? É por fé, é pela graça. Sempre foi pela graça e sempre foi pela fé. Mas aprenda uma coisa, 2 Coríntios 5,14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Você não faz obra para se salvar, você não faz o bem, você não procede bem para se salvar, não. Você procede bem, você faz as obras porque você foi salvo. Então fazer o bem, fazer a obra é consequência e não causa. Então eu não acredito naquele crente que não participa, que não colabora, que não dá dízimo, que não dá oferta, que não prega a palavra, que não faz nada e diz que está salvo. Será se está salvo mesmo? Eu desconfio que naquele dia ele pode ter uma surpresa. Diga misericórdia de novo. Então o que faz você fazer a obra é porque você é salvo. Você é salvo, diga amém. Então faça a sua obra, porque Tiago disse: mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Porque fé sem obra é morta. Como é que vão as tuas obras? O que tu está fazendo no ministério de Deus? Mais uma. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Então, aquele que faz o bem, aquele que faz a obra, olha que trio de palavra maravilhosa. Ele vai receber de Deus, a recompensa que ele vai receber de Deus no céu. Ele vai receber honra, diga glória,
E eu esqueci outro. Lê aí, Ivan. O Ivan diz... Incorrupção. Até porque no céu nós vamos ser incorruptíveis. O nosso corpo será transformado, né? Como diz o próprio Paulo em 1 Coríntios 15, 52. No abrir e fechar de olhos, nós teremos, os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. Então no céu não entra pecado. Você vai ter honra, glória e vai ser incorruptível. Diga amém, diga glória, aleluia. E aplauda o Senhor se é com você que eu estou falando. Mas isso é para aquele que faz o bem, aquele que pratica as boas obras. Você foi chamado, salvo, para fazer boas obras. Próximo. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, aqueles que são desobedientes à verdade, mas obedecem à iniquidade. O que é iniquidade? Para ficar bem simples, pecado. Ama um pecadinho, se delicia no pecadinho. Sabe o que você vai receber? É ira de Deus. Sabe o que você vai receber? É sofrimento eterno. Porque aprenda uma coisa, se você não sabe, aprenda hoje. Seja qual for o seu destino, repita para ir gravando melhor. Diga, seja qual for o meu destino, de salvação ou de condenação, eu terei a vida eterna. Então deixa que eu falo agora. Você vai ter vida eterna no céu. Calma, Renato. Você vai ter vida eterna no céu ou no inferno? Ter vida eterna no céu? Opa! Maravilha, né? Honra, glória, incorrupção. Oh, ali não haverá choro, não haverá mais morte, não haverá doença, porque tudo se passou. Glória a Deus, aleluia e amém para aqueles que estão no céu. Mas para aqueles que vão para o inferno, aqueles que acumularam, guardaram, entesouraram iniquidade, pecado, tudo que não presta, eles vão receber condenação eterna. Aprenda uma coisa: quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à imagem e sua semelhança. Posso ouvir amém? Isso é verdade? Então, se Deus é imortal, Ele fez o homem o quê? Imortal, diga. Então, o homem é imortal, seja para o céu, seja para o inferno. Aí eu posso perguntar para você, eu não vou perguntar, eu acho que aqui só tem salvo, mas eu podia perguntar: aonde você vai passar a sua eternidade? Só tem dois caminhos, tá, gente? Esse negócio de purgatório, vou dar até um adendo aqui. Purgatório, quem inventou, purgatório não existia. Quem inventou foi a Igreja Católica, baseada num livro, que é muito famoso, que agora tem audiobook, se você quiser ler, tá? É a Divina Comédia, um dos livros mais importantes do mundo. Tem audiobook, mas ele deve demorar umas 24 horas ou mais. Eu já escutei ele todinho. Porque ele divide em 3 partes a Divina Comédia. É o céu, chuchu beleza. É o inferno e é o purgatório. Mas isso não é bíblico. Na Bíblia não tem purgatório, gente. Quando você morrer, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Morreu, acabou mesmo. Por isso que não tem, por isso que nós crentes não acreditamos em missa do 7º dia, em acender vela, em ir lá no túmulo. Se você quiser ir no túmulo por respeito, presta atenção, eu sou um pastor moderno, diga amém. Então, se você perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão, alguma pessoa querida, e quiser ir lá no túmulo do seu pai, que lá estão os restos mortais, isso é verdade, não tem problema, tá? Você vai lá, você nunca faça uma oração para ele.
Você nunca pode fazer uma oração para quem? Para quem? Para o morto. Não faça. Tá? Não faça oração, não faça missa, não faça nada. Não tem mais jeito. Morreu, depois da morte segue-se o quê? Juízo, já está julgado. Deus julga com a verdade e retidão, conforme as obras. Vai ser tua oração que vai mudar o julgamento de Deus? Você acha que muda? O cara vai para o inferno, aí tu vai lá, reza não sei o que lá, acende não sei quantas velas e faz uma missa. Aí Deus vai mudar o veredito dele? Não. Irmãos, tudo que você tem que fazer é em vida. Agora, o que eu falei para você? Não está errado você ir lá. Né? Eu vou, pastor, vou capinar lá o túmulo do meu pai. Ah, meu irmão, que pecado tem isso? Você capinar. E você chega lá até chorar, porque se lembra do seu pai. Uma das coisas que mais eu amo na vida é quando eu sonho. Eu tenho um pai, uma mãe e 2 irmãs que já faleceram. Eu amo sonhar com ele. Quando eu me acordo, eu agradeço logo a Deus. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque no sonho, né, ele está vivo, ele está conversando comigo, algumas situações. É isso. Mas voltar, irmão, ei. Quem foi, não volta mais. Vou pegar só mais um pouquinho, talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Tem uma parábola lá, que morreu o rico e o Lázaro. Quem já leu, diga amém. Morreu o rico e o Lázaro. O rico foi para o inferno. Lázaro era um mendigo. E ele foi para o céu. Quando ele chegou lá, Deus permitiu ver que o rico olhasse e visse Lázaro lá no seio de Abraão, no paraíso. Aí ele pediu 2 coisas. Senhor, pede que Lázaro, o rico estava onde? O rico estava onde? Vou dizer como é o inferno para você ter uma ideia. Ele disse, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe só a ponta do dedo dele numa água para me botar na minha boca. Porque o negócio aqui tá complicado. Tá ou não está? Você acha que o dedinho com água ia refrescar? Muito? Não, né, gente? Você está com muita sede, você merece um copo de água. Mas ele queria pelo menos um dedo melado do Lázaro, que era mendigo. E tinha feridas, assim que a Bíblia diz. Traz com esse dedo ferido mesmo aqui, que eu quero dar uma lambida aqui nessa água. Aí Abraão disse, olha, meu filho, você quando estava em vida já recebeu as suas bênçãos, suas riquezas. Ser rico não é pecado não, tá? Desde que você saiba o que fazer com a sua riqueza. Quem sabe Deus não vai te enriquecer, diga amém. Mas para você saber o que você vai fazer. Igual se você for uma pessoa, porque tudo que eu ministrei aqui do judeu, resume com uma palavra, egoísmo. Se você ser egoísta, meu irmão. E aí, pai Abraão disse, mas deixa eu dizer a outra. Ele disse, pai Abraão, deixa eu voltar. Queria ressuscitar. Deixa eu voltar, que eu tenho vários irmãos, não sei quantos irmãos que não estava no script para me falar. Que eu quero falar, talvez eu voltando do mundo dos mortos, meus irmãos acreditem. Abraão disse, olha, meu filho, quem está aqui não pode passar para lá. Quem está lá não pode passar para cá. E eles têm os profetas para ministrar para ele. O que Abraão quis dizer com ele? Ele tem a palavra de Deus. Nós hoje temos muito mais do que a palavra. Nós temos o Evangelho, nós temos Cristo e a palavra. Não precisamos que nem um morto ressuscite para vir falar conosco. Aliás, queremos que o morto ressuscite sim. Quem é o morto que você quer que ressuscite? Quem é? Quem já ressuscitou, irmão? Jesus! Você não quer que esse morto ressuscite? Sim ou não? Esse ressuscitou ao 3º dia, assim que a palavra de Deus. Mas vamos avançar para o final, que já está cansando você. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então Paulo aí mata a charada. Não tem judeu, esse grego é gentil. Não tem grego, nem gentil. Não tem judeu, nem nada. Todos vão receber o que merece.
Aí ele diz que aquele que vai para o inferno, repete só os adjetivos aí que são pesados aí. Falou ira, não sei o quê. Deixa eu ver aqui. Mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então aquele que desobedece à verdade, mas que obedece à injustiça, que vai sobrar para ele a indignação de Deus. É a ira de Deus que vai se derramar sobre todos eles. Até quando essa ira, pastor Roberto? Para sempre. Nunca vai acabar. Nunca vai terminar. Ali Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Qual é o versículo que nós já estamos? Vamos para o 10 agora. Já vamos acabar. Mas haverá glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, por isso que no 11 diz, Deus não faz acepção de pessoa. Como eu falei na minha introdução, não tem cota. A cota dos judeus, a cota dos gregos, a cota do bárbaro, a cota do cita, a cota do brasileiro. Não. Você quer ir para o céu? Diga amém. Então faça o bem, pratique o bem. A Bíblia diz, já estou em conclusão, a Bíblia diz em Gálatas 6:10, mas enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Para quem é que você precisa fazer o bem? A todos. Mas se você não consegue fazer a todos, você coloca uma vírgula, mas especialmente aos domésticos da fé. Quer fazer uma preferência? Abençoa os evangélicos. Mas se tem condições, abençoa todo mundo, que quando tu faz o bem a todos, tu vai receber glória, honra, paz, eternamente tu vai morar no céu, como diz Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu, mas só vai morar no céu aquele que faz o bem. Você precisa fazer as boas obras. Você não precisa fazer boa obra para se salvar, que isso fique bem claro. Mas porque você já é salvo, porque o amor de Cristo te constrangeu, agora tu diz assim, o que eu preciso fazer para eu abençoar o reino de Deus? Para eu contribuir com o crescimento do reino de Deus, para me ajudar a expandir o evangelho, a levar mais pessoas para o céu, porque, pasme você, todos os dias vão pessoas para o céu, mas todos os dias também vão pessoas para o inferno. Por isso Deus não faz acepção de pessoas. Diga amém, aleluia, glória a Deus, e aplauda ao Senhor. Vá ficando em pé. Aleluia. Esse é o tratado da carta de Paulo aos Romanos. Vai continuar, tá? Pai, esta é a tua palavra, meu Deus. Obrigado porque Paulo recebeu essa revelação maravilhosa do Senhor, meu Deus. E aí ele começa a nos ensinar, meu Deus, porque os judeus se achavam pessoas privilegiadas, os judeus achavam que eram superiores, porque um dia Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão, ele achava que ele tinha direito a esse pacto. E quando Jesus explica, mesmo em Gálatas, ele diz, olha, os filhos de Abraão não são os filhos de sangue, mas os filhos de Abraão são os filhos que dá fé. É pela fé que nos tornamos filhos de Abraão e teremos direito a ser herdeiros e co-herdeiros da mesma promessa de Abraão pela fé e não por sangue. Ser filho de Abraão não significa nada. O que significa é ser filho de Abraão na fé, porque Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Se você crê também, isso vai ser imputado por justiça em você, e você vai ser filho de Abraão, vai herdar o céu e vai reinar com Abraão, com Cristo
para sempre. Mas se você não tiver fé, se você não praticar as boas obras, porque nós vamos ser julgados pelas boas obras, como eu já falei hoje, e conhecerá a árvore pelos frutos. Toda árvore que dá bom fruto é uma árvore boa, toda árvore que dá mau fruto é uma árvore má, e as árvores má, ele diz que ele vai pegar e cortar. Ele diz que nós já estamos limpos pela palavra, quando ele diz em João 15, 1 em diante, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, toda vara, a vara somos nós, Deus é o agricultor, Jesus é o agricultor, eu sou a videira, e Jesus é a videira e o pai é o agricultor. Ele diz, toda vara somos nós, a vara que dá fruto, ele limpa aquela que dê mais fruto, mas a vara que não dá fruto, ele corta e lança fora. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa tua palavra, meu Deus, venha ao encontro dos nossos corações, que saiamos daqui desafiados a sermos crentes melhores. Meu Deus, tira de nós todo orgulho, todo egoísmo. Meu Deus, que possamos parar de pensar só em nós mesmos, olhar só para o nosso umbigo, quando às vezes tem tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas ao nosso redor, e nós ali, como na parábola do bom samaritano, a tua palavra diz que o bom samaritano estava caído ali no chão, todo destruído, apanhado, açoitado, tantas pessoas que estão apanhadas pelo mundo, destruídas, e passa o sacerdote e passou de largo, depois vem um levita e passou de largo, porque estão muito ocupados. Talvez o sacerdote está muito ocupado em oficiar o seu sacerdócio, talvez o levita esteja muito ocupado em preparar seus louvores. Aí passa o samaritano e para e cuida daquele homem que estava ali destruído, coloca ele no cavalo, leva ele para um hospital. O hospital podemos entender que é uma igreja. Quando você vê as pessoas caídas, destruídas, coloque, hoje é o seu carro, ou venha com ele e traga para a igreja. E aí você diz para o pastor, cuide desta ovelha que estava perdida, que estava desgarrada, que estava apanhada. E ali, pastor com os líderes vão cuidar, vão passar o óleo amolece as feridas, e a oração da fé levantará o enfermo, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Vamos fazer a obra enquanto há tempo, que vai chegar um dia que aí tudo que tem que ser feito já foi feito, e não haverá tempo para nada. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, você diz amém, aplaude o Senhor bem forte e vamos cantar a bondade de Deus. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento, porque Ele é longânimo. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Que me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai.